paz do Senhor, meus amados irmãos, boa noite, tudo bem? Aqui é o presbítero Denis, que está falando com os amados irmãos. Queria aqui trazer uma palavra da parte de Deus para o coração dos amados irmãos, como o nosso irmão aí, o presbítero Cleudson Diniz, nos pediu para falar sobre um tema bastante polêmico nos dias atuais. Então eu queria trazer uma palavra de Deus ao coração dos amados irmãos. E o tema é como vencer a pornografia. Então dentro de poucos minutos aqui eu quero trazer algumas coisas da palavra de Deus e conversar com os amados irmãos aí. Amém? Primeiramente eu queria ler com os amados irmãos o livro de Salmos, de número 119 e verso 9, que diz assim: como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? O salmista começa esse verso fazendo-nos uma pergunta: como pode um jovem manter pura sua conduta? Conduta é o quê? Conduta é uma manifestação do modo como o indivíduo ou grupo se comporta perante a sociedade, tendo como base as crenças, culturas, valores morais e éticos que se seguem. Pergunta: como pode o jovem se manter puro perante a sociedade? Como o jovem pode se manter puro perante Deus? Essa é uma pergunta que nos faz se achegar mais para perto de Deus, nos traz uma responsabilidade maior. Como pode um jovem manter pura a sua conduta diante de Deus? E o salmista ele faz essa pergunta e em seguida ele dá a própria resposta, que na parte B do verso ele vai e diz: vivendo de acordo com a tua palavra. Precisamos de um coração que busca ao Senhor, pois quando fazemos isso, os nossos pés não se desviam dos caminhos do Senhor. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Um coração cheio da palavra de Deus é um coração que vive a plenitude, completo, cheio da graça. Quando estamos cheios da palavra, estamos completos, estamos saciados, a palavra nos preenche e não deixa espaço para o pecado. Como pode então o jovem se manter puro diante da pornografia? Quando nós retratamos esse texto, quando nós retratamos sobre esse tema, nós pensamos, imaginamos, como posso me manter puro diante desse vício? Talvez é a sua pergunta ao ver esse vídeo. Talvez você tenha vivido aprisionado, acorrentado, preso, escravo desse pecado terrível que te aprisiona, que tira a sua alegria, que tira a presença de Deus da sua vida. E você se pergunta: como eu posso me manter puro diante da pornografia? Eu quero trazer para os amados irmãos aqui alguns textos da palavra de Deus. Efésios 5:3 diz: entre vocês não deve haver menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. 1 Tessalonicenses 4:3-5 ainda diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se das imoralidades sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Imoralidade sexual. A palavra grega para esta palavra imoralidade sexual, ela é traduzida como porneia, que é um termo genérico para descrever todas as formas de relações sexuais ilícitas, incluindo o adultério, a prostituição, sexo entre pessoas não casadas. Normalmente é traduzida como relações sexuais ilícitas, imoralidade sexual,
prostituição, fornicação. Fornicação é a relação sexual entre pessoas que não são casadas. Isso é uma prática terrível. A pornografia, ou seja, hoje em dia está tendo aí diante, do WhatsApp, das facilidades que a tecnologia proporciona para a pessoa, seja para práticas corretas como práticas erradas, seja para situações positivas ou negativas. A internet hoje é um mundo que você tem nas suas próprias mãos. Então, diante deste tema que nós estamos aqui debatendo com os amados irmãos nessa noite, você tem hoje uma liberdade em suas mãos. Hoje é muito comum entre jovens que não têm vivido uma vida diante de Deus íntegra, o tal do enviar nudes, ou seja, práticas imorais. Você manda nude para uma pessoa, a pessoa te manda nude, você está tendo, por mais que não, naquela hora, tendo um ato sexual entre duas pessoas, mas você está se mostrando, você está se revelando daquilo que Deus de integridade deu para você, para uma outra pessoa. Você está se entregando para uma outra pessoa, você está se despindo da pureza que Deus te deu, para você se mostrar para outra pessoa. Pornografia. Este é um tema que precisa ser debatido. Você precisa entender que Deus tem algo novo para a tua vida. Você precisa entender que essa prática imoral só desagrada a Deus. Você está se revelando para quem você ainda não encontrou no altar. Você está se mostrando, você está se despindo, se entregando para alguém que você não encontrou no altar. Você está se entregando a sua vida, abrindo o seu coração, abrindo a sua intimidade com quem você não encontrou no altar. Nós precisamos refletir, você precisa refletir neste tema. Pornografia, algo que é pesado, algo que é terrível ao olhar do Senhor. Através da pornografia, você abre um campo muito grande para afastar o Senhor da tua vida. Pornografia pode te levar a você ter relação sexual com pessoas que você não encontrou no altar. É pecado, é errado. Sexo antes do casamento é pecado. A partir da pornografia, você tem aberto um campo. Você tem dado legalidade para o inimigo agir na tua vida. Você tem dado legalidade para você se tornar escravo do pecado. Escravo dessa prática imoral, dessa prática que te afasta dos caminhos do Senhor. Diante deste tema aqui, eu estou lendo algumas coisas que eu preparei para dizer para os amados irmãos. Diante deste tema que nos confronta, que é desagradável, que é triste para a tua vida, e você pergunta, como eu posso vencer a pornografia? Você pode vencer a pornografia de acordo com a palavra de Deus, como o salmista nos diz. Como o jovem pode manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra. A palavra de Deus não dita para você viver de acordo com a pornografia. A palavra de Deus dita para você viver de acordo com a verdade. A verdade de Deus condena o pecado. Pornografia é pecado. Nós precisamos viver de acordo com a palavra. Como eu venço a pornografia? Lendo a palavra. Porque esta palavra me confronta. Esta palavra me confronta em relação ao meu pecado. Esta palavra me traz para perto de Deus. E quanto mais perto de Deus eu estou, mais longe do pecado eu vou ficar. Porque o pecado e uma vida íntegra diante de Deus, elas não andam juntas. Elas andam separadas. Eu preciso viver de acordo com a palavra.
Como eu venço a pornografia? 2. Orando a Deus. Pedindo a Deus que Deus me ajude. Deus, se essa é a tua fraqueza, Deus, eu não consigo viver sem ver vídeos pornográficos. Eu não consigo viver sem enviar fotos sensuais para o meu namorado ou para uma outra pessoa. Peça direção a Deus, Deus vai te ajudar, eu creio. Como eu posso vencer a pornografia? Procure ajuda. Procure ajuda, uma ajuda pastoral. Procure o seu líder. Eu sei que é um tema difícil de você se entregar para conversar com uma pessoa, mas peça ajuda. Não deixe que esse mal te consuma. Peça uma ajuda psicológica. Peça um aconselhamento pastoral. Não se tranque dentro do seu próprio coração e não deixe que esse mal vença você. Vença esse mal de acordo com a palavra de Deus, orando, como eu disse, lendo a palavra, buscando ajudas pastorais, ajudas clínicas. Hoje você tem uma gama muito grande de ajuda para você poder vencer a pornografia. Aí você me pergunta diante desse tema, é um tema muito grande que a gente ficaria aqui citando versos da palavra de Deus, mas o tempo nos é curto. Aí você me pergunta, o que eu ganho abrindo mão da pornografia? Você terá paz em sua vida. Você trará uma paz para dentro do seu coração que as práticas imorais não trará para a sua vida. Você terá uma paz dentro do seu coração que a pornografia não será capaz de te dar. Você terá a paz de Deus. O que eu ganho abrindo mão da pornografia? Você terá um casamento feliz. Você terá um casamento íntegro, um casamento alegre. Não se deixe vencer pela pornografia. Porque se você casar vivendo essa prática, você será infeliz. Não traga isso para dentro de um relacionamento que você tem apresentado para Deus. Não. Vença a pornografia. Não deixe que esse mal te consuma, que te torne escravo dela. Você pode me perguntar mais, o que eu ganho abrindo mão da pornografia, além de ter uma vida íntegra diante de Deus, ter paz no seu coração, além de você poder ter um casamento feliz, saudável, você terá o direito de herdar a eternidade com Cristo. 1 Coríntios 2,9 diz, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, se você deseja ter um casamento feliz, se você deseja ter paz na tua vida, abandone as práticas imorais, abandone a pornografia, para que você possa ter o direito de herdar a eternidade com Cristo. Diante de mais esse texto aqui que eu quero comentar com os irmãos, 1 Tessalonicenses 4,16 diz, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar das trombetas de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Quem vive práticas imorais, quem vive escravo do pecado, quem vive uma vida de acordo com o que a pornografia dita para ele viver, não viverá isso que o Senhor reservou para os santos dele. Para aqueles que têm procurado vencer o pecado, para aqueles que têm lido a palavra, que têm praticado a palavra. Amados irmãos, vença a pornografia. Vença esse medo que te aprisiona. Eu não posso contar, senão o que eles vão pensar em relação a mim? Deixe eles pensar o que pensar. Mas não se engane a você mesmo.
Não se importe com o que as pessoas vão dizer a teu respeito. Valorize a tua vida, se importe com você. Corrija os seus erros, vença a pornografia, traga paz para dentro da tua vida. Peça perdão a Deus pelos seus erros. Começa pedindo perdão a Deus. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Deus te perdoa do seu pecado. Deus te perdoa e te ajuda do seu erro, diante do seu erro. Já estamos encerrando. Isaías 55:7 diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Vença a pornografia. Volte o seu coração para Deus, porque Ele dá de bom grado o perdão dele. Romanos 8:5-6 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para cá, para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quem se entrega para a pornografia, ele está se entregando para as práticas da carne, e é só morte na vida dele. Mas quem se inclina para as coisas do Espírito, a vida dele tem paz. Vença a pornografia. 1 Coríntios 6,18 ainda diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas os que se prostituem pecam contra o seu próprio corpo. Prostituição é o comércio profissional de sexo. Não se prostitua, não se venda o seu corpo, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Valorize a vida íntegra que Deus te deu. Reserve a sua vida, conserve a sua integridade. Se entregue para quem você tem reservado e quem te espera no altar. Não comercialize o seu corpo. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não se entregue para quem não quer te encontrar no altar. Não entregue a sua integridade, a tua vida, a tua moral para quem não quer te encontrar no altar de Deus. Preserve a tua vida. Se resguarde do pecado. Não se entregue à pornografia. Não se entregue ao pecado, ao erro, à falha. Viva de acordo com a palavra de Deus. Deus tem uma vida íntegra para você. Deus tem um relacionamento especial para você. Deus tem reservado uma pessoa que te valoriza, uma pessoa que quer te encontrar no altar, uma pessoa que quer casar com você, uma pessoa que quer te fazer feliz, uma pessoa que quer ter um relacionamento de acordo com a palavra, uma pessoa que quer te dar uma família. Não venda o seu corpo, não entregue o seu corpo para quem não quer te encontrar no altar. Eu quero orar pela sua vida. Pai, estamos aqui diante dessa palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Diante de um tema tão debatido e tão difícil nos dias atuais, que é a pornografia. Pai, se essa pessoa que está vendo este vídeo, meu Pai amado, tem praticado essa prática imoral e tem tentado sair dessa situação, tem se integrado a essa situação, Pai, que o Senhor possa o ajudar, meu Pai amado. Que o Senhor possa dar, meu Pai amado, para essa pessoa paz, para que ela possa confessar o seu pecado, para que ela possa abandonar esse pecado, meu Pai amado, e encontrar misericórdia diante do Senhor. Pai, talvez essa pessoa já se tornou escrava dessa prática imoral que é a pornografia e ela não consegue criar forças dentro dela para sair dessa situação, mas Pai amado, a hora ela vê esse vídeo, que ela possa sentir um
toque do teu Espírito Santo, meu Pai, confrontando ela, meu Pai, dando força para ela abandonar essa prática, meu Pai, que essa pessoa possa reconhecer a Ti como Salvador da vida dela, que ela possa neste momento dobrar os seus joelhos, confessar o seu pecado, abandonar essa prática, buscar ajuda e viver uma vida íntegra diante do Senhor. Pai, que essa pessoa possa refletir no pecado que ela tem cometido, que ela possa refletir nessa prática imoral. Pai, que ela não venha se entregar para quem não está esperando ela no altar. Que ela possa ter um relacionamento, Pai amado, íntegro, meu Pai amado. Que elas possam pensar, meu Pai, se entregar só depois do casamento, para que tenha um casamento feliz, para que construa, meu Pai amado, um relacionamento de fidelidade, um relacionamento de amor, para que o ministério a qual você reservou para essa pessoa possa ter sucesso, um relacionamento, meu Pai amado, de fidelidade, um ministério de fidelidade, meu Pai. Se tem pessoas que mesmo que estão casadas, estão praticando essa imoralidade, Pai, que o Senhor possa reservar para dentro do coração desse homem um arrependimento, que ele possa abandonar essa prática para que o casamento dele porque tem muitas coisas que ainda não têm prosperado na vida de pessoas que estão casadas, porque essas pessoas têm praticado essa pornografia, essa prática imoral, Senhor Jesus. Pai, os ajude, que eles possam confessar o pecado deles, meu Pai amado, e abandonar essa prática. Se, Pai amado, tem pessoas casadas que têm praticado isso, meu Pai amado, que possa ser gerado dentro da vida delas o arrependimento, que ela possa chegar para o seu cônjuge, meu Pai, e pedir ajuda, confessar o seu pecado, buscar ajuda para que o casamento deles possam ser feliz, para que o casamento deles possa ser próspero. Pai, pelo poder da Tua palavra, eu abençoo essas vidas e nós cremos no milagre e cremos que vamos ver muito testemunho através dessa palavra que o Senhor revelou aos nossos corações. Meus amados, que Deus abençoe você. É um tema que precisa ser debatido. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas conversando, mas o tempo é curto. Eu já até extrapolei o tempo que o nosso irmão Cleudes pediu para a gente gravar esse vídeo aí, mas eu creio que vai ser de grande valia para a sua vida. Eu creio que aquilo que Deus nos deu para poder transmitir para a sua vida vai trazer vida para você. Abandone essa prática. Abandone. Não viva escravo desse pecado. Abandone a pornografia. Que você possa orar, que você possa ler a palavra, busque ajuda, busque, como eu disse, aconselhamento pastoral, ajuda psicológica. Abandone essa prática. Não entregue a sua vida para quem não está te esperando no altar. Não entregue a tua moral, a tua integridade, o teu corpo para quem não está te esperando no altar. Que Deus abençoe e até uma próxima. Deus abençoe.